Leitura do dia 111/365, segundo Reis 23 a 25. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 21 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Reis 23. Para maiores informações sobre a importância e o funcionamento do templo, veja 1 Reis 5:8 e 2 Crônicas 2:7. Quando Josias percebeu o terrível estado da vida religiosa de Judá, fez algo a este respeito. Não é suficiente dizer que cremos no que é certo, devemos responder com atitudes e fazer o que a fé exige. Isto foi o que Tiago enfatizou quando escreveu: a fé sem as obras é inoperante, morta. Isto significa agir de diferentes maneiras em casa, na escola, no trabalho e na igreja. Não é suficiente apenas falar sobre obediência. Este vergonhoso altar de Azera fora instituído no templo de Deus pelo rei Manassés. Ela é, na maioria das vezes, identificada como uma deusa do mar e companheira de Baal. Era a principal divindade dos cananeus. Sua adoração exaltava o sexo e a guerra, e era acompanhada pela prostituição masculina. Estes cavalos eram utilizados em procissões em honra ao sol. O Monte das Oliveiras é aqui chamado de Monte da Destruição porque se tornará um local favorito para se construir santuário pagãos. Salomão edificou um santuário pagão, e outros reis também levantaram ali lugares de adoração a ídolos. Mas os monarcas tementes a Deus, tais como Ezequias e Josias, destruíram estes centros de adoração pagã. No Novo Testamento, Jesus muitas vezes assentou-se no Monte das Oliveiras e ensinou a seus discípulos como servir somente a Deus. Quando Josias descobriu a maneira correta de se celebrar a Páscoa dos judeus no livro da Aliança, ordenou que todo o povo observasse as cerimônias exatamente como foram determinadas. Esta celebração da Páscoa deveria ser um feriado anual, celebrado em memória da grande libertação da nação israelita da escravidão do Egito, porém havia muitos anos não era feita. Como resultado, nunca se celebrou tal Páscoa assim, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. É comum encontrar pessoas que têm uma concepção errônea de que Deus é contra as festas, e exclui, deste modo, toda a diversão da nossa existência. Na verdade, o Senhor deseja nos dar vida com abundância, aqueles que o amam têm muitos motivos para comemorar. Josias é lembrado como o mais obediente rei de Judá. Sua subordinação seguiu o seguinte padrão. 1. Reconheceu seu erro. 2. Eliminou as práticas pecaminosas. 3. Atacou as causas do pecado. Esta abordagem ainda hoje é efetiva para se lidar com a transgressão. Não devemos somente remover as atitudes pecaminosas, mas também eliminar as causas do pecado, aquelas situações, relacionamentos, rotinas e padrões de vida que nos levam à porta da tentação. Ezequias e Josias são elogiados por sua reverência a Deus. Disse que o primeiro foi o homem que mais confiou no Senhor, fé, enquanto o segundo foi o maior exemplo em seguir a lei de Deus, obediência. Sigamos o exemplo destes homens através de nossa confiança e obediência ao Senhor. O faraônico marchou para a Assíria através de Judá. O Egito e a Assíria formaram uma aliança para combater a Babilônia, que ameaçava tornar-se a maior potência mundial. Josias talvez tenha pensado que estas duas nações o atacariam após o combate contra a Babilônia, deste modo tentou impedir que o exército egípcio marchasse através de seu país.
Mas foi morto, seu exército derrotado e a nação judaica tornou-se vassala do Egito, 609 a.C. O povo escolheu Jeoacás, um dos filhos de Josias, para ser o rei de Judá. Mas Nico não ficou feliz com esta escolha, e levou-o para o Egito, onde morreu. Este faraó então escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, rei de Judá, e mudou seu nome para Jeoaquim. Ele era pouco mais do que um governador fantoche. Em 605 a.C., o Egito foi derrotado pelos caldeus. Judá então tornou-se um estado vassalo da Babilônia. Josias seguiu a Deus, porém Jeoaquim, seu filho, foi perverso. Ele matou o profeta Urias e foi desonesto, ganancioso e injusto com seu povo. Também se rebelou contra a Babilônia e passou a sujeitar-se ao Egito. Este foi comprovadamente seu erro crucial. Nabucodonosor aniquilou a rebelião dele e levou-a para a Caldeia. No final, permitiu que retornasse a Jerusalém, onde morreu. A Bíblia não registra a causa de sua morte. Muitos bons reis tiveram filhos que não seguiram a Deus. Talvez isso acontecesse por sua negligência na atenção à sua família, pela preocupação com os negócios políticos e militares ou porque delegavam a educação de seus entes queridos a outros. Sem dúvida, muitos filhos simplesmente se rebelaram pela maneira como foram criados. Como pai, ser temente a Deus não garante que seus filhos adquirirão sua maneira de ser. Eles devem ser ensinados a respeito da fé e os pais não podem aventurar-se a confiar esta incumbência a outros. Devemos ter a certeza de que praticamos, explicamos e ensinamos o que pregamos. Segundo Reis 24. Ao derrotar a Assíria em 612 a.C. e o Egito na Batalha de Carquemis em 605 a.C., a Babilônia tornou-se a nova potência mundial. Após vencer os egípcios, os babilônios invadiram Judá e passaram a controlá-la. Esta foi a primeira das 3 invasões ao Reino do Sul nos 20 anos seguintes. As outras 2 aconteceram em 597 e 586 a.C. Em cada uma delas, os exilados eram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos que foram conduzidos durante esta primeira invasão, 605 a.C. Nabucodonosor assumiu o controle como rei da Babilônia em 605 a.C. Naquele mesmo ano, ele derrotará os egípcios liderados por Nico em Carquemis. Deste modo, a Caldeia assumiu o controle de todos os vassalos egípcios, inclusive Judá. Mais tarde, Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul a fim de estabelecer seu governo pela força. As tropas da Babilônia já estavam em marcha para subjugar a rebelião de Jeoaquim, quando este morreu. Após sua morte, seu filho Joaquim tornou-se rei de Judá e foi obrigado a enfrentar o exército mais poderoso da terra algumas semanas após ser coroado rei, 597 a.C. Durante a segunda destas 3 invasões, os babilônios saquearam o templo e levaram cativa a maioria dos líderes, inclusive o monarca. Por isso, Nabucodonosor nomeou Zedequias, outro filho de Josias, para o trono. Os judeus, no entanto, não o reconheceram como seu verdadeiro rei, pois Joaquim ainda estava vivo, apesar de se encontrar preso na Babilônia. O procedimento adotado pela Babilônia, de levar os cativos, foi diferente daquele que os assírios praticaram e que consistia em conduzir a maioria das pessoas e colonizar novamente a terra com estrangeiros. Os caldeus levaram somente os homens fortes e hábeis, e deixaram os pobres e fracos para que cuidassem da terra, a fim de elevá-los a posições de autoridade e ganharem, deste modo, sua lealdade. Os líderes foram levados para as cidades babilônicas,
onde lhes foi permitido viver com o seu povo, encontrar trabalho e tornar-se uma parte importante da sociedade. Este procedimento manteve os judeus unidos e fiéis a Deus durante todo o período do exílio, o que possibilitou seu retorno nos dias de Zorobabel e Esdras, conforme está registrado no livro de Esdras. Segundo Reis 25. Assim como Israel foi atacado pelos assírios 3 vezes, Judá também foi invadido pelos babilônios de igual. Mais uma vez, Deus demonstrou sua misericórdia diante do julgamento merecido e concedeu ao povo repetidas oportunidades de arrependimento. O Mar de Bronze era usado para acomodar um imenso reservatório de água para o ritual da purificação dos sacerdotes. Este metal era tão valioso que foi fundido e levado para a Babilônia. Judá, como Israel, foi infiel a Deus. Assim o Senhor, como advertira, permitiu que o reino do sul fosse dominado e levado ao exílio. O livro de Lamentações registra a tristeza do profeta Jeremias ao ver Jerusalém destruída. No lugar do rei Zedequias, deportado para a Babilônia, Nabucodonosor nomeou um governador, Gedalias, para administrar fielmente os interesses da Babilônia. Esta história mostra que a última esperança de Judá, de obter sua terra de volta, estava perdida. Até mesmo os chefes do exército, agora rebeldes guerrilheiros, fugiram. O reino terreno de Judá estava absolutamente destruído. Mas através de profetas como Ezequiel e Daniel, que também eram exilados, Deus pôde manter seu reino espiritual vivo nos corações de muitos judeus. Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, tornou-se rei do Império Caldeu em 562 a.C., 24 anos após o início do cativeiro judaico e 37 anos depois que Joaquim foi tirado de Jerusalém. O novo rei tratou Joaquim com gentileza e permitiu que ele comesse em sua mesa. Porém, mais tarde, Evil-Merodach foi morto em uma conspiração por parte de seu cunhado, Nergal-Sarezer, que o sucedeu no trono. Segundo Reis começa com Elias arrebatado ao céu, destino aguardado pelos que seguem a Deus, mas o livro termina com o povo de Judá conduzido ao exílio como cativos humilhados, a consequência de se falhar em seguir a Deus. Segundo Reis é uma ilustração do que acontece quando colocamos ou valorizamos qualquer coisa ou pessoa acima do próprio Deus, quando fazemos alianças perigosas, quando nossa consciência se torna insensível e não distingue o certo do errado, e quando não somos mais capazes de discernir o propósito de Deus para nossas vidas. Podemos errar, como o povo de Judá e Israel, mas as promessas do Senhor nunca falham. Ele está sempre presente para nos ajudar a endireitar nossa vida e a começar tudo de novo. E isto é exatamente o que acontece no livro de Esdras. Quando o povo reconheceu os seus pecados, Deus estava pronto e disposto a ajudá-los a retornar para sua terra e começar uma nova vida.